Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os agapornis. Existe uma dúvida que vocês têm deixado nas minhas redes sociais e que vale muito a pena estar esclarecendo aqui para vocês, é a respeito da coloração dos bicos de algumas espécies de agapornis. Pois é, pessoal, algumas espécies elas possuem o bico na coloração vermelha e outras na cor rosada ou marfim. Bem, apesar da diferença de cores, será que se eu fizer cruzamentos entre eles, estarei formando filhotes híbridos? Mas antes, eu já te peço que você deixe aquele like, que é muito importante, vai fortalecer bastante o nosso vídeo, então deixa o like, se inscreva no canal, caso ainda você não for inscrito, aí você vem fazer parte da nossa família, beleza? Bem, ativa o sino das notificações na opção todas, porque só assim o YouTube vai te entregar os próximos conteúdos gerados pelo canal, beleza? Tá combinado? Então bora pro vídeo. Bem, aí está um agapornis com o bico vermelho e esse é da espécie Personata, tá? Tenho ele com o bico vermelho e tenho ele também com o bico rosado. Pode observar que aí também é um agapornis da espécie Personata, só que ele possui o bico rosado. Mas aí surge a dúvida, por que um agapornis Personata tem um bico vermelho e outro agapornis Personata, sendo da mesma espécie, tem um bico rosado? Bem, pessoal, isso se atribui não é a espécie, e sim a linha de cores a qual a ave pertence. Por exemplo, os agapornis Personata, Fischer, Nigrigen, quando eles possuem o bico na cor vermelha, é porque eles pertencem à linha verde. E para vocês terem um entendimento melhor, a linha verde, que são os verdes ancestrais, é a linha dominante, e é através dessa linha verde dominante que todas as outras mutações e cores surgiram. E para chegar até a linha azul, foi preciso surgir algumas mutações na linha verde. E claro que houve algumas evoluções até chegar à linha azul. Essas mutações não são observadas na natureza porque eles ficam muito suscetíveis a ataques de predadores, visto que a linha verde, que é a ancestral, ela serve também como camuflagem, por ser verde, se esconder entre galhos, árvores, e isso dificulta a visão dos predadores. E quando você tem uma ave que sofre uma mutação a ponto dela ficar com a cor de suas penas toda branca, daí ela passa a se destacar, diminuindo assim o poder de camuflagem das suas penas e diminuindo também a chance de sobrevivência ao ataque de predadores. Em contrapartida a essa situação, você mantendo o ambiente ideal, você pode desenvolver através de cruzamentos algumas mutações que não seriam possíveis de serem encontradas em seu ambiente natural. E é por isso que se explica, que é tão fácil encontrar em cativeiro a linha azul, pois ela sofreu a mutação, o ser humano segurou, fez novos cruzamentos para perpetuar a linha azul. Com a linha azul, ele perde a coloração vermelha e passa a ter o bico rosado. Com isso, podemos entender que os agapornis Personata da linha azul, eles possuem o bico rosado. E os agapornis Personatas da linha verde, eles possuem o bico vermelho, ou seja, são agapornis da mesma espécie, só não são da mesma linha. Existe um da linha verde e outro da linha azul, ok? Acho que isso aí ficou bem entendido. Será que se eu misturar agapornis Personata do bico vermelho com agapornis Personata do bico rosado, nascerão filhotes híbridos?
Não, porque são da mesma espécie, como eu acabei de falar. São agapornis da mesma espécie, só mudam a linha, beleza? O que eu aconselho? Eu aconselho evitar fazer cruzamentos de linha verde com linha azul, para que não aconteçam dos filhotes voltarem a ser verde ancestral, ok? Só por isso, beleza? Porque realmente existia um trabalho muito grande dos criadores antigos para formar essa linha azul. Como a linha verde ela é dominante, então acontece deles voltarem ao ancestral, beleza? Mas com relação a serem híbridos, isso não existe, porque são agapornis da mesma espécie, ok? Tanto agapornis pessonata do bico vermelho como agapornis pessonata do bico rosa são da mesma espécie, beleza? Espero que tenham entendido isso. E com relação aos agapornis Fischers, sim, esses são de espécies diferentes, tá? Então não faz cruzamentos com agapornis pessonata com agapornis Fischer não, beleza? Porque daí vai nascer híbrido e o resultado não é legal. Nós já aprendemos isso em outro vídeo, tá? Se você ainda não teve acesso ao vídeo sobre híbridos, vai na playlist do canal, procura lá como identificar um híbrido. Eu vou falar bastante a respeito desse assunto. Então vai lá, porque vai te ajudar a reconhecer o agapornis pessonata, vai te ajudar a reconhecer o agapornis Fischers e também vai te ajudar a reconhecer o agapornis rosicolis. Lembrando que são 3 espécies diferentes. Por isso, evitar misturar essas espécies na questão de reprodução. Não se faz reproduções com agapornis de espécies diferentes, ok? Bem, pessoal, eu acho que isso aí está bem explicado, né? Está bem fixado na mente de vocês que não devem fazer reproduções com agapornis de espécies diferentes, beleza? Tenho vários vídeos aí no canal e já deixei o meu posicionamento a respeito desse assunto nesses vídeos. É só vocês procurarem aí na playlist do canal, que tá bem legal, vai te ajudar bastante, beleza? Então bora para a questão de bicos vermelho ou não, tá? Na questão do Fischer, como vocês observaram, eles também da linha verde possuem o bico vermelho, tá? E o mesmo aconteceu com ele com relação a trazer ele para criar em cativeiro. Os seres humanos começaram a desenvolver uma linha diferente, que seria a linha azul, tá? Então passamos a ter a linha verde, que é o verde ancestral, é como se encontram ele na natureza, e passamos a ter em cativeiro uma segunda linha, que é a azul, tá? Então é o mesmo que aconteceu com os pessonatas. São quando você encontra um Fischer com um bico vermelho e encontra um Fischer da linha azul, eles são da mesma espécie, porém são agapornis de linhas diferentes. Se eu fizer o cruzamento do agapornis Fischer da linha verde com o agapornis Fischer da linha azul, vai me dar híbridos? Não, não vai me dar híbridos. Vai acontecer o que acontece com os pessonatas. Quando você faz cruzamentos de linhas diferentes, a linha verde ela é dominante, então a tendência dos filhotes é voltar ao verde ancestral, tá? Então tá bem fixado isso aí, né? Então não há possibilidade de nascer híbridos com agapornis que tenham um bico vermelho com agapornis que tenham bico rosado, tá? Isso se aplica aos Fischers e aos pessonatas. Estou falando dessas duas espécies em específico porque são as espécies que mais tem aqui no Brasil, que o pessoal costuma mais criar, são essas duas, Fischer, pessonata e rosicolis. No caso do rosicolis é diferente, é à parte. Não existe rosicolis com bico vermelho, ok? Se houver algum rosicolis com bico vermelho, ele é um híbrido, então não é legal. Só se encontra rosicolis com bico rosa, tanto na natureza
como em cativeiro. O caso do Rosicolis é diferente do Fischer e do Personata, ok? Só tem Rosicolis, Agapornis rosicolis com bico rosado, marfim, ok? Não existe Agapornis rosicolis com bico vermelho. Acho que está bem fixado isso na mente de vocês, né, pessoal? Acho que não dá mais para errar, não. Beleza? Bem, foram essas informações que eu trouxe para vocês hoje aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido de ajuda para muitas pessoas, porque algumas pessoas têm deixado nos comentários esse assunto, essa dúvida. Então fiz questão de estar trazendo para vocês, tá bom? Só tenho a agradecer a visualização de cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um grandiosamente. Fiquem com Deus. Tchau e fui!